A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós temos aqui mais um momento de oração e palavra para edificar a sua vida, a sua fé e o seu coração. E ao ouvir essa palavra, ouvir a oração, sendo bênção para a sua vida, compartilha porque tem gente precisando, amém? Vamos orar para nós começarmos muito bem o nosso dia? Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor é Deus, o Senhor é bondoso, cuidadoso. O Senhor tem cuidado da gente, uma forma, um carinho muito especial, porque nós somos seus filhos amados. Pai, eu te louvo por essa vida que está aí orando comigo. Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados hoje. Pai, receba a nossa oração, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos fale hoje. Abençoa essa vida, supre suas necessidades, guarda, guia, livra-a de todo mal, dá paz no seu coração, orienta ela, Pai. E se alguém aqui está buscando por um milagre, que não desista, que seja perseverante no milagre, como Naamã seguiu as orientações do homem de Deus e depois do 7º mergulho recebeu a sua vitória. Pai, pessoas aqui também necessitam de milagres, necessitam de uma vitória extraordinária. Então que o seu Deus esteja ouvindo aqui orações e dispensando, Pai, com teu poder e pela tua graça, tua misericórdia, tua vontade, milagres especiais. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus lá em 2 Reis 5. Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler a história toda, tá? Por causa do nosso tempo aqui, que é curto. Ó, o verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. O verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã recebeu o milagre quando Naamã decidiu seguir as orientações do homem de Deus. Olha que coisa interessante, não é? Naamã estava leproso. E a lepra naquele tempo, naquela cultura, significava segregação social, porque não tinha cura e a pessoa deveria ser segregada, deveria ser separada. Mas Naamã era um homem muito importante, era sabe, um líder de batalhas e era um comandante e ele não poderia ser segregado, era uma pessoa muito especial para o rei. Então o que ele fazia? Ele tapava o corpo dele, mas aquilo ali em qualquer momento ia aparecer, porque ia tomar o corpo dele todo. Então ele tinha em casa uma menina que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Essa menina era serva da casa, ela era escrava, porque naquele tempo as pessoas entravam em batalhas nações com nações e a nação vencedora tomava os despojos da nação que perdia e também tomava as pessoas que achava que devesse levar. E tinha uma menina que foi levada por Naamã e foi levada para a casa de Naamã para servir a esposa dele. E essa menina conhecia Deus e essa menina falou: se o meu senhor fosse lá ver o homem de Deus, lá na outra cidade, ele ia encontrar o homem de Deus que daria uma orientação para ele, ele ficaria curado. Então Naamã não tinha mais o que fazer, ele recebeu o conselho daquela menina, ele acatou e ele foi, e mesmo tendo ficado furioso, porque o homem de Deus mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, era um rio sujo, e ele queria ir nos rios de uma outra cidade, que era o que citou aqui, rios mais bonitos, rios limpos, rios de águas purificadas, e ele achou que a coisa fosse assim pelo natural, mas não era. Quando ele resolveu
entendeu que ele precisava seguir aquele direcionamento, ele seguiu, ele mergulhou 7 vezes e então ele foi curado. O que a gente pode aprender aqui com essa palavra? Que o milagre na nossa vida, para quem precisa de um milagre, tem o tempo certo de chegar e também a forma certa de chegar. Deus, ele permite os processos na nossa vida para nos forjar, para nos testar, para nos amadurecer, não é? E certamente era isso que Deus queria na vida de Naamã, fazer com que Naamã se tornasse uma pessoa um pouco mais humilde, porque ele, né, era um comandante de batalha. E aqui a gente vai entender que o tempo certo para o milagre, ele chega, mas a gente precisa ter consciência, ter sabedoria para reconhecer e para nos submeter. Por quê? Deus, ele nos dá orientações, mas se a gente seguir as orientações só pela metade, o milagre não vai acontecer. Se ele tivesse dado só 6 mergulhos, ele, tá bom, tô cansado, não ia receber o milagre, mas ele deu os 7 mergulhos. Então ele recebeu. E também o milagre, ele acontece de acordo com o direcionamento do Senhor. Às vezes a gente precisa parar e olhar para Deus. De repente Deus quer nos falar alguma coisa. Ele sempre tem direcionamentos que o homem de Deus deu. Naamã a princípio se recusou, mas depois ele foi lá e ele obedeceu. E então ele conseguiu ali o seu milagre, ele se submeteu àquelas orientações, embora o Rio Jordão fosse um rio sujo. Muitas das vezes, queridos, o Senhor nos dá orientações. O Senhor fala pra gente assim, ó, dedica um tempinho mais de oração, faça um jejum. E às vezes a gente fica assim, fica protelando, é obediência pela metade. Aí eu vou orar, mas eu jejuar já não sei. Aí Deus fala, olha, faz isso, Deus dá direcionamentos. E às vezes a gente fica assim, será que Deus não está falando comigo? Não, acho que é coisa da minha cabeça. E às vezes Deus fala através da palavra dele, ele fala através da mensagem que você foi lá na igreja e escutou, através do seu líder. E ele vai falar com você, de repente, no caminhar do dia. De repente Deus vem na sua mente e traz alguns pensamentos. E você fica pensando que é de você mesmo. A gente precisa ter um ouvido mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus a todo tempo está nos sinalizando o que a gente deve fazer para a gente poder conquistar milagres extraordinários que muitas das vezes a gente necessita. Muitas das vezes já saiu da possibilidade do homem, do médico, da possibilidade, sabe, humana, e a gente precisa da ajuda de Deus. Então, o que Deus manda hoje falar aqui é que você esteja atento ao direcionamento que o Senhor te dá nesse tempo e aqueles que Ele ainda dará através da palavra dEle. Quando nós temos relacionamento com Deus, o Senhor, Ele fala com a gente e algo maravilhoso é ouvir a voz de Deus. É também sentir a presença de Deus. Nós sentimos a presença do Senhor quando nós buscamos ao Senhor. Deus, ele deseja ser adorado. Você tem adorado ao Senhor? Ele deseja a tua adoração. Ele deseja ouvir a sua oração. De repente, os 7 mergulhos que você precisa dar é reservar um tempo de oração com o Senhor. Não só uma vez no mês, não só quando a situação aperta, mas todos os dias. Comece, se você não ora todos os dias, comece orando 1 minuto. E depois Deus vai te dar direcionamentos. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus direcionamento, sabe? Pede a Deus para falar com você através da palavra. Comece de pouquinho, não precisa você começar de meia hora, de 1 hora, fica tanto tempo de joelho, não. Comece de pouquinho, Deus ele vai falar com você, mas mantenha o segredo, sabe qual é? A constância. É na constância que Deus vai falar com você e te dar grandes direcionamentos que serão para você obter vitórias e conquistas de promessa que até hoje você não teve. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e se você não recebeu Jesus, a maior bênção que você pode ter é reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida. Faça isso hoje. Deus abençoe sua vida. Guarda essa palavra no seu coração e compartilha. Um grande abraço.